Meus irmãos, muita paz, uma alegria imensa, como eu disse, estar com vocês, nessa casa abençoada que nos acolhe, no sentido hoje de falar sobre um rebanho, um pastor, sobre uma referência que nosso Senhor Jesus Cristo faz a nós enquanto conjunto de humanidade. Nós sabemos que Jesus é o nosso governador planetário, que é o anjo co-criador que criou o nosso planeta, amando sob o comando de Deus. Nós sabemos da sua importância e sabemos que ele mesmo disse que ficaria conosco até a consumação de todas as épocas, de todos os tempos. Então, quando Jesus propõe esse cuidado, que pastor é aquele que cuida das ovelhas, ele vai nos trazer o sentido, e essa nossa conversa de hoje é para isso, de que nós não estamos sós, de que a humanidade ela não está caminhando sem rumo, que há, de fato, alguém no leme dessa embarcação, mesmo que se apresentem as tempestades, mesmo que nós vejamos momentos difíceis no nosso planeta. Então, nós vamos compartilhar alguns slides para a gente ir acompanhando a nossa conversa. Vejam, por favor, se dá tudo certinho. Se não tiver, vocês me falem, por favor. Então, um rebanho e um pastor. Nós vamos voltar lá no Evangelho de João para que a gente possa ouvir o próprio Jesus quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Exaltando aí Jesus a proposta do Santo Evangelho que ele colocou, com todas as suas normas morais, as normas morais ali contidas, em que nós, ainda distanciados da moralidade plena, ainda na infância espiritual, precisamos usar como bula de vida, como receita para adequar as nossas vidas. Então, sem Jesus, sem Evangelho, nós não conseguimos alcançar a melhora, a felicidade, o bem-estar, a satisfação. Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, Paráclito, né? Que na tradução é o ajudador, o consolador, o advogado, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Claramente, Jesus nos diz que o Paráclito, que o Consolador, é um ensino, é uma doutrina, é algo que precisa ser absorvido por nós. Então, nós, quando não lembrarmos mais do Evangelho, quando as nossas vidas se encontrarem perdidas do rumo certo daquilo que ele trouxe, o ajudador, o consolador, irá nos relembrar tudo que ele disse, irá nos acrescentar coisas novas, irá nos trazer para o futuro as perspectivas de realização. Então, quando Jesus fala do ajudador, nós entendemos que o Espiritismo realiza as condições do consolador, do ajudador, que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se criador do Espiritismo. É fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensino que quem preside é o Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na Terra. Está lá em A Gênese, no capítulo 17. Bom, o Espiritismo, então, para nós, é esse ajudador, é esse que vem nos lembrar Jesus.
É este que vem trazer luz ao Evangelho. É o Espiritismo que nos serve como uma doutrina que provém das vozes celestiais, capitaneadas pelo Espírito de Verdade. O próprio Jesus comandando o ensino, comandando a realização das coisas como devem ser, já que nós esquecemos ou muitas vezes não tínhamos condições intelectuais e morais de absorver os ensinos de Jesus. Estava muito distante de nós. E o Espiritismo vem para nos alcançar no tempo devido. Nós não somos kardecistas, porque nós não seguimos Kardec. Nós somos espíritas ou kardecianos, porque entendemos Kardec como esse nobre insigne codificador da doutrina, mas a autoria é do coletivo dos espíritos. Isso precisa ficar muitíssimo claro para nós, para que nós entendamos que não é uma doutrina de uma pessoa, de um indivíduo, como muitas seitas existem no mundo. Nós estamos falando de um ensino, uma doutrina que visita a cada um de nós depois dela ter sido concebida por uma coletividade. Tudo que é concebido pela coletividade tem as suas arestas aparadas. Porque quando nós, indivíduos, nos posicionamos sobre alguma coisa, a opinião é minha. Quando eu levo para a coletividade, a opinião passa a ser discutida pelo coletivo, por pensamentos diferentes, por ideias diferentes, por pessoas diferentes, por espíritos diferentes. Então, quando o tempo chegou, Allan Kardec, esse espírito missionário nobilíssimo, um estudioso, um espírito que processou várias encarnações se preparando para o evento do espiritismo, ele compõe essa doutrina santa que tem como pilar a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos, lançando esses pilares, luz sobre os ensinos do Cristo. Sem Kardec, nós nos perdemos no Evangelho, dizem os espíritos. Sem Kardec, sem o Espiritismo, nós não conhecemos o Evangelho como deva ser. Porque há uma percepção diferente quando nós acreditamos, por exemplo, na reencarnação. São chaves que vão abrindo para nós portais de luz que fazem nós lermos os ensinos evangélicos e compreendermos de forma diferente. Sem mudar nada. É Jesus falando, mas nós estamos olhando diferente. O que muda é a nossa visão. Quando eu acredito que possa haver vida em outros planetas, que eu posso me comunicar com os espíritos, que a alma é imortal, que Deus é o criador de todas as coisas, o ser incriado, a causa primeira de todas as coisas, eu tenho um olhar diferente sobre o Evangelho. E a Revista Espírita, no número de dezembro de 1863, fazendo acompanhar de 2 longas mensagens mediúnicas do Espírito Erasto, de agosto e fevereiro deste ano, Kardec traz uma classificação do movimento espírita. No primeiro momento, nós espíritas, em conjunto, estaremos vivendo a fase da curiosidade. No segundo momento, a parte filosófica, quando nós absorvemos o conteúdo filosófico da doutrina. Depois, a luta. Aquela luta que provém das perseguições, das más-querências, das incompreensões de familiares, de amigos, da sociedade.
Depois, um momento em que o espiritismo vai ter um caráter religioso, onde nós vamos nos encontrar nas casas espíritas, onde nós vamos ter hábitos e modos de realizar esse conteúdo doutrinário, essa religião. Depois, um período intermediário, em que a sociedade vai receber as coisas do espiritismo sem perceber, vão absorver os ensinos. E a fase da regeneração social, onde todos aqueles que, conhecendo as verdades trazidas pelo espiritismo, vão assumi-las, e isso vai transformar a criatura, vai regenerar o social, a criatura, para um mundo melhor. Por meio do espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a fase do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Ninguém foge ao progresso. Todos vamos ter que caminhar, todos vamos ter que progredir. Esse progresso irrefreável, ele se dá gradualmente, ele não se dá de forma imediata, mas ele se fará, é inevitável. Nós precisamos e temos esse compromisso de levar à humanidade os conhecimentos espíritas para que o mundo possa, de fato, viver a regeneração. Para que, compreendendo e mudando essas vistas das coisas, nós possamos nos tornar mais próximos do conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Óbvio, quando a gente olha a humanidade hoje na Terra, os encarnados de uma forma geral, melhor, nós vemos ainda muitos, muito distantes desse esclarecimento. Porque a Terra é um lugar de espíritos em várias gradações evolutivas. Então, realmente, muitos dos irmãos que estão encarnados conosco, no Brasil e no mundo, ainda só conseguem olhar para o mundo material. Não conseguem ascender a visão espiritual das coisas. Não conseguem abrir ou alongar ou estender a sua mente para conhecer as coisas do espírito. E só pensam, então, no cotidiano, na vida comum, na diversão, no trabalho, só pensam que precisam agir nisso ou naquilo, com as preocupações do mundo, e esquecem de que pregou mesmo Jesus, que o mundo verdadeiro é o reino de Deus, que é o mundo que nós construímos dentro de nós. É o mundo que perdoa, que ama, que é humilde, que serve. É o mundo que é pacífico, o mundo que luta pela justiça, que folga com a caridade. Esse mundo é o mundo interno. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus falava, então, da necessidade de construirmos esse reino de Deus. Quantas pessoas, mesmo espíritas, a gente vê assim, não, é porque o reino, nós já estamos, de fato, os espíritos nos anunciam, nós já estamos no mundo de regeneração. O pezinho no mundo de regeneração. Aí as pessoas, vamos esperar, porque quando o mundo de regeneração estiver implementado, a Terra vai ser um paraíso e nós não vamos mais sofrer, eu estarei nesse mundo. Como? E vai durar mais uns 10 anos, a gente está no mundo de regeneração, mais 30, e dá tempo. Coloca tempo, coloca limitação, coloca período para isso acontecer, quando, na verdade, a regeneração acontece dentro de nós. Nós só teremos o mundo regenerado se a humanidade se regenerar. Alguns serão apartados se não conseguirem,
o degredo, mas a maioria precisa, para estar aqui no planeta, ou uma boa parte do planeta, não digo a maioria, deve lutar para esse progresso moral interior seu e de toda a humanidade. Nós temos o dever de levar o espiritismo à humanidade. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Está lá em Lucas. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se alinham na marcha diária, diz Emmanuel para a gente. Então, para que o reino de Deus habite em mim, para que o reino do Cristo esteja em mim, eu vou precisar fazer uma higienezinha, uma limpeza. Eu não posso conviver com fora da caridade não há salvação se eu ainda odeio, se eu ainda sou um vicioso, se eu ainda sou desequilibrado, se eu ainda sou raivoso, se eu ainda sou preconceituoso, se eu ainda sou egoísta. Para que o reino de Deus habite em nós, eu preciso fazer uma higienezinha. Então, eu preciso vencer o egoísmo, o orgulho, a vaidade, para que a caridade habite em mim. Aí nós, por inocência, ou talvez por falta de força, de vontade, que os espíritos dizem que a gente não faz porque a nossa vontade não é forte o suficiente, a gente começa a dizer, não, mas eu sou muito caridoso, eu faço bem, eu ajudo, eu alimento as pessoas, mas aí quando você está com essa pessoa no trabalho, ninguém gosta dela, porque ela briga com todo mundo. Quando pergunta ela no prédio onde ela mora, ela é odiada porque ela joga lixo no vizinho, é porque... Cadê o reino de Deus? Ele é sufocado por tudo isso que o indivíduo ainda mantém. Então, o reino de Deus ainda não é da terra, porque as coisas da terra nos atrapalham. Não dá para servir a Deus e a mamon. É preciso que a gente faça tudo em conjunto. Se eu quero ser bom, eu tenho que ser bom o tempo todo. Cristo é a linha central de nossas cogitações, diz Emmanuel. Qualquer dúvida, qualquer cogitação, qualquer pensamento, é preciso botar na peneira de Jesus. Botar e ver. Passou, Jesus faria isso? Se Jesus faria, a gente faz. Ele tem que ser a linha central dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas palavras. Nós temos os bons espíritos a nos auxiliar, mas nenhum bom espírito quer que a gente o siga em vez de seguir Jesus. Emmanuel disse isso para Chico. Joana disse isso para Divaldo. Se eu te pedir uma coisa que Jesus e Kardec não esteja recomendando, por favor, não faça. Então, essa linha central. Precisamos atender os interesses sublimes com humildade. E, para isso, é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos da luta em célula de trabalho do Cristo. Então, aonde a gente estiver, a gente tem que ser a regeneração. A gente tem que ser a ovelha do rebanho do Senhor. Eu tenho que ser no churrasco de família. Churrasco de família é aquele local que sempre acontece um quiprocó no final, né? Uma briguinha, uma discussão. É a tia que ouviu a outra falar mal dela, é o primo que bebeu demais e briga com outro primo e fala uma besteira. Então, por exemplo, no churrasco de família, não é para a gente dizer assim, eu não vou mais ao churrasco, não é para a gente ir. Mas nós seremos aqui, estaremos apartando a briga, dizendo, não, tia, ela não falou por mal, né?
Ô, meu primo, segura o primo, não deixa ele brincar com o outro. A gente é aquele que vai cuidar do caído, daquele que passou da conta, comeu demais, bebeu demais e está precisando de alguém que o segure, regurgitando, quem sabe, o que está no seu estômago. Então, não é para fugir da vida, é estar no mundo sob esforço, nessa luta, sendo célula de trabalho do Cristo. Então, a gente pode estar em todos os lugares do mundo, nenhum lugar nos é proibido. Não tem essa questão de que, olha, cuidado, se você for ali, você vai se contaminar. Só se contamina quem não tem o suficiente respaldo moral e que vai acabar absorvendo os gostos daqueles imorais ou amorais que ali estão. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrando-se ao Mestre com os centros da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Eu quero ser ovelha do rebanho de Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Eu quero ser. Então, é preciso compreender de que a vida material é passageira, de que aqui nós estamos transitoriamente vivendo no mundo e que o mundo não nos pertence. Não tem essa de meu marido, minha mulher, meu filho, minha casa. Temos que usar menos os pronomes possessivos e mais os pronomes coletivos. A gente precisa ter menos posse de tudo. Precisamos olhar mais para o outro. Ao invés de nos preocuparmos conosco, o ensino do Cristo, doando-se completamente até o Calvário infame, cujo sofrimento foi atroz, crucificação na cruz, nunca disse nada que desabonasse a decisão de servir por nós. Eu vim para servir, não para ser servido, disse Jesus. Então, essa atitude de doação é muitíssimo necessária se a gente quer ser ovelha. O espiritismo cristão cabe atualmente ao mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhes características veneráveis de consolador da humanidade. São precisos também lhe revelar a feição de movimento libertador de consciências e corações. Missionários da Luz, Emmanuel, na introdução, na apresentação do livro Missionários da Luz, que é um livro de André Luiz. Não basta a gente dizer que o espiritismo é bom. Não basta a gente dizer que o espiritismo é uma doutrina maravilhosa. A gente precisa revelar o seu conteúdo libertador para as consciências. Dizer, fulano, vem, porque aqui tua visão vai mudar. Tu vai entender coisas que você não entendia antes. Vem, tenta mudar a sua compreensão, que você vai ver que o evangelho vai ser mais claro, que os seus problemas vão ter uma visão diferente, que você vai ter, o seu coração vai estar mais consolado, vai estar esclarecida a sua consciência. A vida será vista de com um novo prisma. A morte física, por exemplo, não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas. Ninguém chega do outro lado, se transforma em anjo, ou muito menos vai padecer nas formas demoníacas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta do tempo para qualquer edificação na vida eterna. Não é uma encarnação que vai nos transformar. São muitas. E muitas nós já desperdiçamos. Não pense que a adesão a uma religião, a uma doutrina, vai nos abrir as portas das colônias espirituais, das zonas de glória no mundo espiritual. Porque não basta aderir. Como falamos, o reino dos céus está dentro de nós.
Ser ovelha do aprisco do Senhor não é por adesão religiosa. Tanto que nós vamos ter muitas ovelhas de Jesus que estão em outras religiões, católicos, protestantes, umbandistas, candomblecistas, budistas, luteranos, porque é a criatura que faz o seu futuro. E esse futuro é construído passo a passo. A mudança não é rápida. A mudança é lenta. Inicia-se pela fé, pela crença, pela vontade de conhecer. Depois, nós vamos sendo convocados a construirmos em nós esse futuro. A humanidade precisa saber disso. Nós precisamos ofertar a eles como eles se tornam ovelha. Não queremos que ninguém mude de religião. Leon Denis dizia que o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. O que a gente quer é que eles acreditem num Deus criador único, na comunicabilidade com os espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, na pluralidade das existências. Porque a gente quer isso, que os pilares estejam nas pessoas. Eu ficava muitíssimo feliz no meu ambiente de trabalho, porque eu sempre estava falando do espiritismo, da reencarnação, quando um católico ou um protestante dizia assim, na próxima vida eu quero trabalhar em outro lugar. Para mim isso já era... Eu não falava nada para não chamar a atenção, mas aquela semente já estava lá. Aquela pessoa já pensava diferente, já tinha aberto uma janela para ver o mundo de forma diferente. Haverá uma nova vida, mesmo sem entender ou achar que está falando de forma como se estivesse brincando. De duas maneiras se executa o progresso. Uma lenta, gradual, insensível, e outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Se nós não vamos pelo amor, nós vamos pela dor. Flagelos destruidores batem às nossas portas. Nós tivemos uma pandemia, outras virão. Nós tivemos catástrofes das chuvas, dos ventos, dos mares, outros virão. Porque se nós não fazemos esse progresso lento, gradual, imperceptível muitas vezes, nós somos convocados às mudanças bruscas, que são difíceis, que não são fáceis, que doem na pele e nos fazem sofrer no psiquismo. Então, a humanidade será, em algum momento, estimulada a se tornar ovelha, se não for pelas suas próprias pernas ao aprisco. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas à transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, e sem outro móvel, senão a caridade. Então, nós precisamos nos colocar como obreiros do bem, como tarefeiros de Jesus, para que sejamos felizes, bem-aventurados, ditosos, os que ficarem até o fim na prática da caridade, sem nenhum interesse. Assim, pois, meus queridos filhos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 20, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Então, se eu já tenho 1 minuto de regeneração, 1 minuto de evangelho, para me candidatar à ovelha, eu vou ajudar a tosquear aquelas ovelhas do pelo enrolado, do pelo grosso, do pelo cheio de sujeira, que ficaram se esfregando nas lamas do universo.
Eu vou lá, ajudo a tosquear elas, ajudo a limpar, dar um banhinho nessa ovelha, para que ela possa se colocar no aprisco do Senhor. Jesus dizia: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. É Jesus, o sublime governador do planeta Terra. Veio em pessoa explicar-nos que Deus não nos pede nem adulações, nem pompas, nem vítimas, nem holocaustos, e sim um coração inflamado de fraternidade, a serviço do bem, para que a terra se abra, enfim, à glória e à felicidade do seu reino. Jesus dizia: eu não vos peço sacrifício, eu vos peço misericórdia. Precisamos nos tomar da ideia de ovelhas do Senhor. Nós precisamos nos colocar no rebanho do Senhor. E para isso precisamos conhecer o bom pastor, saber o que ele quer de nós, mergulhar nos ensinos do Cristo, para que a gente possa absorver o que esse sublime governador planetário espera de nós. Compreenderão a duras penas que somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, refreando as paixões mais. Somente esse progresso pode fazer com que entre os homens reine a concórdia, a paz, a fraternidade. Sueli Caldas-Schubert faz uma reflexão que serve para nós espíritas. O que nós estamos fazendo com a doutrina espírita? Será que nós estamos apresentando na sua feição libertadora, de consciências, de corações, ou estamos transmitindo com um aspecto mágico, no qual a mediunidade é um pano de fundo a fim de atrair mais adeptos? Nós estamos oferecendo coisas que a mediunidade produz sem fazer com que as pessoas penetrem no conhecimento, para que elas possam sair do mundo das ilusões? Ou nós estamos fazendo isso em conjunto? Ajudamos a caminhar, oferecemos o fenômeno, a água fluidificada, o passe, mas também oferecemos o estudo, o esclarecimento. Vemos se essas pessoas estão de fato se curando, que a cura só se dá de dentro para fora. Essa feição libertadora de consciências e corações é que vai fazer com que o indivíduo não mais adoeça. Dizia Jesus: você está curado, mas vai, não peques mais, senão coisa pior pode te acontecer. Portanto, é atitude, é busca de atitude. E nós, como estamos assimilando, nós, cada um de nós, a leitura que fazemos dos seus postulados nos oprime, nos constrange, nos cerceia ou nos impele a pensar cada vez mais amplamente, ensinando-nos a caminhar por nós mesmos e nos autodescobrirmos? Eu, por exemplo, não bebo porque eu entendo que a bebida ela pode levar a uma droga adição. Eu posso me tornar um adicto. Porém, a doutrina não me proíbe nada. Mas eu estou consciente disso. O que nós precisamos é absorver, eu só dei um exemplo, não sou exemplo para ninguém, mas para que a gente possa entender que assim vai nas nossas vidas. A gente precisa entender o que eu preciso melhorar, o que eu estou assimilando, o que eu preciso assimilar da doutrina. A nova era, a era da regeneração programada pelos guias da humanidade, está colocando os seus alicerces no coração das criaturas humanas, preparando o período da plenitude, que nos está prometido pelo Senhor desde os dias do sermão profético. É uma mensagem de Bezerra trazida no CFN. Os mundos regenerados servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que, libertos, só se acham os seres completamente desmaterializados. Então, não pensem que o nosso planeta, de uma hora para outra, vai se tornar um mundo feliz. O mundo feliz ou celestial são os novos passos futuros.
o mundo de regeneração, o mundo de transição entre expiação e provas, que é um mundo brabo, né? Com bastante dificuldade. Basta a gente olhar para o lado, a gente ainda tem muita coisa do mundo de expiação e provas, e vamos caminhar para o mundo de regeneração para um dia chegar no mundo feliz. Então, ainda vai ter muitos problemas, vamos enfrentar muitos problemas, mas se cada um fizer a sua parte, enche o rebanho. Para isso, precisamos ver essa questão de religião e religiosidade. Que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não se pode ter dúvida. Precisamos levar Jesus para o mundo. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que o nome de Jesus, para que em nome de Jesus não venhamos a fazer sobre a Terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Então, o Espiritismo não quer se impor a ninguém. O Espiritismo não é aquele local, não pode ser aquele local em que o indivíduo prevaleça as questões da religião e sim da religiosidade. Que o indivíduo cresça internamente na sua ligação com Deus. Emmanuel dizia que as religiões do mundo são falhas tanto quanto os homens que as organizaram. Porque a verdadeira religião é aquele sentimento que nos liga ao Criador, que nós chamamos de religiosidade. A fim de que os homens se unam por meio de uma única crença, as religiões terão que encontrar-se um terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios, mais ou menos importantes, conformemente a multiplicidade de seus dogmas particulares. Vai chegar um momento que, se todo mundo acreditar em reencarnação, alguns dogmas das religiões constituídas vão ter que ser revistos. Isso é o sacrifício, a concessão necessária. Assim como nós também, espíritas, vamos ter que fazer algum tipo de concessão em algum momento, se a ciência, por exemplo, progredir e trouxer uma informação nova da qual nós não tenhamos até a constituição da doutrina, os espíritos não tenham trazido. Então, acompanhar a ciência já foi previsto, o espiritismo estará suscetível a mudar-se se mudar a ciência. Então, assim também fará os seus sacrifícios, as suas concessões. Ficam, claro, todos os livros sagrados, os ritos, as impressões, as características culturais. Nós vemos na narrativa de espíritos como André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, que há espíritos que continuam católicos, continuam protestantes do outro lado da vida. A união se dará por certas ideias fundamentais, indicando o surgimento de uma geração nova, solidária, fraterna, que caminhará junto em busca da felicidade espiritual. Recentemente eu vi no YouTube, no Facebook, não lembro agora, um ritual que eu acho que era em Salvador, numa igreja católica, em que entraram de braço dado o pastor, o padre e a mãe de santo. Deus do céu, que coisa maravilhosa, que revela a união e o mundo de regeneração. Essa geração nova, aberta, pronta a entender de que o outro não me muda naquilo que eu não quero mudar. Ele só muda o que eu aceitar. Então, a convivência não me faz diferente, a convivência não me atrapalha. Eu posso conviver com qualquer religião, com qualquer rito, porque eu continuo firme, porque eu construí em solo firme, não em solo arenoso. Um rebanho, um pastor. Como é que acontecerá? Pela força das coisas, pela razão humana desenvolvida, pelo progresso da ciência, pelo encontro de um terreno neutro entre as religiões, por exemplo, pelas concessões e sacrifícios pessoais, pela quebra da imutabilidade religiosa, pela fraternidade geral. Se nós caminharmos pelo radicalismo, fugimos da ideia de um rebanho
para um pastor. Porque se é um rebanho geral, se é um rebanho da terra, se é um rebanho humanidade, eu não posso dizer que o rebanho é só a minha igreja, é só o meu templo, é só a minha casa. Quando nós ampliamos as visões, como nós começamos a dizer, nós conquistamos, meus irmãos, essa visão de um só rebanho para um só pastor. Jesus disse em Mateus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que nós possamos entender bem a fala segura de Jesus e que possamos construir este rebanho sagrado, que possamos nos candidatar a ovelhas, que possamos acatar o cajado do bom pastor, sem que nós precisemos criar nenhuma separação, nenhuma expulsão, nenhum degredo. A gente precisa lutar para que todos os habitantes da Terra fiquem conosco. Não é e não pode ser um pensamento nosso. Aquele ali não tem mais jeito, vai ser expulso. Já está até preparado o lugarzinho lá para ele, né? Num astro primitivo, no mundo primitivo. A gente não pode pensar assim. Nós, espíritas, precisamos lutar para que todos possam beber desses conhecimentos e se candidatarem ao aprisco do Senhor. Muitíssimo grato pela oportunidade de estar com vocês. E era isso que nós tínhamos a compartilhar. Muita paz.